Olá pessoas, professor Francisco com vocês para que a gente possa voltar a tratar sobre nossos assuntos de ciências da natureza e suas tecnologias. E você vai se lembrar, porque na aula anterior eu havia proposto para você um novo estudo, porque a gente falou sobre as estações do ano, como é que as estações aparecem aqui no hemisfério sul, como é que seria no hemisfério norte, aliás, qual é a causa dessas estações do ano. Você percebeu que a causa está relacionada com o movimento do planeta Terra em relação ao nosso astro-rei, ao Sol. Além desse movimento de translação, nós temos também como grande influenciador das estações do ano a inclinação de mais ou menos 23 graus que nós temos em relação ao plano de translação do Sol, não é mesmo? Hoje, a nossa intenção é fazermos algumas questões para poder testar o seu conhecimento, o quanto você conseguiu fixar tudo isso que nós falamos na aula anterior. Sem mais delongas, olha aqui comigo. Maravilha! Então as questões foram propostas para vocês, estão aí com o nosso queridíssimo professor presencial, não é? Como é natural, a gente vai lidar com as mesmas habilidades e, obviamente, também com o mesmo objeto de conhecimento. Olha o detalhe! A gente sugere fortemente que você tente fazer, inclusive, antes de mim, como a gente tem feito. Eu acho que essa dinâmica de você fazer primeiro e depois eu passar corrigindo acaba sendo muito eficiente para você poder testar esse seu conhecimento a respeito, tá bom? Então não vamos mexer em time que está ganhando. Vamos tentar fazer isso, se necessário, pausa esse vídeo aí para que você possa tentar realizar a questão. Eis a primeira questão para vocês. A primeira diz assim: as estações do ano ocorrem por meio de um movimento realizado pela Terra, que faz com que a incidência de raios solares seja diferente no hemisfério norte e o sul. Assinale a alternativa que representa, veja, esse movimento, tá? Olha lá. A letra A diz que seria o movimento de rotação da Terra. Letra B seria a eclíptica. Letra C, o movimento de translação que a Terra possui. Letra D, o movimento de revolução. Volta para mim. Você vai perceber que a Terra ela faz dois principais movimentos, o de translação e também o de rotação, não é? O movimento de translação é aquele no qual a Terra gira em torno do astro-rei. E o movimento de rotação é aquele que vai fazer a Terra girar em torno de si mesma. Enquanto o movimento de rotação deve durar em torno de 24 horas, o de translação, no caso do nosso planeta, é de aproximadamente 365 dias, não é? Por óbvio, o movimento de translação é um dos causadores da questão das estações do ano, tá? Mas não se engane, além desses dois movimentos, o nosso planeta ainda tem pelo menos mais 12 movimentos, tá? Entretanto, esses dois, sem dúvida, são os mais impactantes, os mais que nós temos aí num curto intervalo de tempo, que acaba causando mudanças no nosso planeta. Portanto, olha aqui comigo. Nesse caso, o movimento de rotação nós já dissemos, ele não é responsável pelas estações, e sim pelos dias e as noites. A eclíptica seria aquele caminho virtual que o Sol faz, tá? Durante todo o ano. Então, aquele caminho da eclíptica, inclusive, é o que dá para nós aí as constelações zodiacais. O movimento de translação, esse sim, é o nosso grande responsável. Letra Césima para você. Muito bem, vamos para a segunda questão. A segunda está assim: a respeito das 4 estações do ano, assinale V para verdadeiro, não é? E F para as proposições falsas. Olha só a primeira. A primeira ela diz assim, veja você, ela diz que o solstício marca o início da primavera e do outono. Já o equinócio marca o início do verão e
do inverno. Ele inverteu, gente. Olha só, o solstício é que vai marcar o início do verão e do inverno, tá? O equinócio, ele acaba marcando as estações que a gente chama de transição, a primavera e outono. Lembre-se do seguinte, quando eu falar em equinócio, é exatamente aquela posição do Sol em que os dias e as noites são semelhantes em duração. Se eu disser sobre solstício, eu tenho aí ou o dia maior que a noite ou a noite maior que o dia, a depender se vai ser verão ou inverno, respectivamente. Portanto, como ele trocou totalmente as bolas, essa daqui está falsificada do Paraguai. Próximo. O movimento da Terra, que possibilita a existência das estações do ano, é o movimento de rotação? Será que o movimento de rotação é que faz com que as estações ocorram? Sem dúvida nenhuma que não, tá? Então, nesse caso aqui é falso, como nós já vimos na primeira questão. Próximo. Enquanto no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno? Verdadeiríssimo! Lembra da história do Papai Noel? Em dezembro, lá no hemisfério norte, neva. É inverno para eles, não é? Para nós aqui em dezembro, é um calor arretado, até porque nós estamos no verão. Próximo e último. Enquanto no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é outono. É verdade, viu, pessoal? Sempre vai ser trocado o hemisfério norte com o sul no que diz respeito às suas estações. Portanto, a letra Bzima é a letra que você deve ter escolhido. Próxima questão. Olha esta. Esta estação do ano caracteriza-se por representar uma transição. Essa palavra aqui já é chave, já te dá aí uma dica importante. Entre um período bastante úmido e um período com baixa umidade relativa no ar. Provavelmente ele está falando aqui no que diz respeito ao que acontece aqui no hemisfério sul, viu, gente? Ao longo dela, as temperaturas apresentam uma queda. E há uma mudança na paisagem, notada principalmente em relação às folhas da árvore. Assinale a alternativa que representa essa estação descrita. Muito legal, volta para mim. Meus amigos, nós estamos nesse momento vivendo essa estação. Veja você que nós saímos de um período de verão, ali no final do ano, começo deste ano de 2024, em que essa aula está sendo passada aí para vocês, tá? À medida em que o verão vai acabando, perceba que vai levando consigo as chuvas. Você vai perceber que nessa época do ano nós não temos mais chuvas. Significa dizer que por conta do calor tropical que nós vivemos aqui, nós aqui, principalmente no estado de Goiás, nós temos esse escasseamento da chuva, perda de umidade, não é? E vai transicionando até que a perda de umidade seja muito alta, chegando ali no seu ápice, lá pelo mês de setembro, mais ou menos, tá? Bom, o fato é que nesse momento, o período de transição que nós estamos vivendo, quase estamos chegando no inverno, é porque nós estamos agora no outono, que tem exatamente essas características que foram colocadas aqui para nós, tá? Em Goiás, o outono é seco e começa a esfriar. O ápice do frio, normalmente, ele vem aqui para nós, normalmente, vem no inverno, tá bom? Então, portanto, olha aqui na tela. Nesse caso, a opção é exatamente a letra A, o outono, tá? Próxima! Quarta questão. Essa daqui é grandona. Veja como está. Com relação à figura abaixo, podemos afirmar a translação, movimento no qual a Terra gira ao redor do Sol,
dá origem às estações do ano, é verdade, tá? Mas lembre-se, não é só a translação, tá? A inclinação do nosso planeta em relação a esse plano aí solar, ela principalmente vai causar essa diferença de estação, tá? Muito bem. O movimento de translação é aquele em que a Terra, junto com outros planetas, gira ao redor do Sol. A translação define, assim, os dias e as noites, percorrendo um caminho que tem forma elíptica. Esse caminho aqui da figura. Perceba que é uma elipse, embora a elipse do nosso planeta, que ele descreve em torno do Sol, seja uma elipse de excentricidade baixa. O que significa isso? A elipse se parece muito com uma circunferência, viu? A elipse do nosso planeta é semelhante a uma circunferência. Pois bem, não é? A translação, então, define assim, muito bem, os dias e as noites, percorrendo um caminho que tem forma elíptica, né? A translação, então isso aqui deve ser a primeira pergunta, tá? Então tá aqui, o movimento da Terra de translação. Essa aqui seria, então, provavelmente opção número 1. A translação define assim os dias e as noites. Quem é que define os dias e as noites, senhoras e senhores? É exatamente a rotação, tá? A rotação é que vai definir dias e noites, e não a translação. Esqueci ali de colocar o numeral 1 naquela afirmação. Segunda afirmação, ela representa o movimento da Terra, ou seja, aquela figura, tá? Em um período de 365 dias, ou seja, o ano, definindo as estações do ano, tá? Isso daqui tá verdadeiro, essa afirmação tá joia. Terceiro, os equinócios, lembra, equinócio é quando o dia e a noite se equivalem em tempo, tá? Os equinócios são demarcados pelo dia 21 de março e 23 de setembro. É isso mesmo, é quando nós temos o início das estações, respectivamente, outono e primavera. Elas começam nessa época. Então, 3 aqui tá beleza. O solstício é um período em que as noites são iguais aos dias, né? Então, o solstício é o período em que as noites são iguais aos dias, é falsificado. Nós temos esses dias parecidos com as noites em tempo, em duração, no equinócio e não no solstício. 5. No verão do hemisfério sul, é possível considerar que a incidência dos raios solares na superfície da Terra é praticamente perpendicular. É verdade, tá? No hemisfério sul, como nós estamos aqui bem cortados na linha do Equador, isso daqui acontece. Basicamente, o Sol bate de frente para nós aqui, por isso tão quente. Nesse caso, então, as corretas são as afirmações 2, 3 e 5. Show de bola, tá certíssimo. Próxima questão. Questão de número 5. Breve, tranquila, direta para mim e para vocês. Qual fenômeno astronômico marca o início do inverno e do verão? Seria o solstício? Seria o periélio? Ou seria o afélio? Seria as eclipses? Ou seria o equinócio? Pera lá, vamos colocar aqui o que significa cada termo desse na astronomia. A começar aqui de baixo, o equinócio, tá? Quando eu falar para vocês sobre equinócio, eu estou dizendo, então, que é aquela posição em que a Terra está guardada em relação ao Sol, em que você tem ali uma iluminação, né, durante o dia e a falta dela durante a noite, que se equivale em tempo, tá bom? Então, equinócio é isso. Eclipse, nós vamos conversar nas próximas aulas. Eu quero falar para você sobre o eclipse lunar e solar, tá? O eclipse, no fundo, acontece no alinhamento entre alguns astros, que a gente vai conversar. O afélio seria aquela posição na translação da Terra em que a Terra estaria o mais afastado possível do Sol,
tá? A posição mais afastada possível do Sol. Ali vai ser mais ou menos 149 mil milhões de quilômetros, tá? O periélio, não é? É exatamente aquela posição mais próxima do Sol, tá? Eu até troquei a distância. O periélio é 149 milhões de quilômetros. O afélio, aproximadamente 150, né, milhões de quilômetros. O solstício, sim, você tem solstício de inverno e de verão, que é aquele ápice em que os dias e as noites, né, têm durações bem diferenciadas. Nesse caso aí, a letra ázima é a letra correta, tá? Espero que até agora você esteja entendendo o que estamos falando, tá? Isso daí está servindo para a gente poder realmente dar uma revisada no que a gente fez na aula passada. Sugestão fraterna. Se você quiser, faça uma pesquisa mais aprofundada sobre essas questões. É muito interessante. Se você gosta desse assunto sobre astronomia, não é? Uma boa forma de exercitar é você, além de observar um céu estrelado e posicionar as estrelas, né, ali dentro de um mapa estelar ou algo parecido, é você começar também a aprofundar por sua conta um pouco os seus estudos. Essa é nossa última questão. Vamos dar uma olhada aí. A última questão diz assim, veja: o verão inicia-se no hemisfério norte e no hemisfério sul, respectivamente, nos meses. Então vamos lá. Onde é que o verão começa no norte e onde ele começa no sul, tá bom? Bom, vamos começar pelo sul aqui, porque a gente já tem mais clareza de quando aqui no sul ele acaba começando, tá? No sul, pessoal, o nosso verão, pasme, ele começa ali em dezembro, tá? Mais ou menos nessa época aqui em dezembro, nós temos aí o hemisfério sul com o verão. Já no hemisfério norte, quando eles vão sair para as férias de verão, né, é mais ou menos ali pela época de junho, tá? Em junho ali é que começa dia 21, 22 de junho, começa o verão lá pro pessoal, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, a letra A, ela já marca aí para nós a alternativa correta. Pegadinha! Tem ainda a sétima questão que eu esqueci de mostrar. Vem comigo. A sétima questão é assim: qual o nome do movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo? Veja, em torno do seu próprio eixo. Essa daqui foi dada de graça. É o que a gente chama exatamente do movimento de rotação, tá? Essa questão aí, ela não existe mais em prova nenhuma porque ficou muito fácil para vocês. Era isso que eu queria ter te mostrado. Espero que você tenha apreciado aí essas questões, tenha validado todas essas informações para você, para que possa ficar com você durante aí a sua atividade escolar, tá bom? Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo muitíssimo, sua paciência, o carinho de sempre e naquela certeza. É Goiás Tech? Estamos na educação? Então olha só, tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.